batia 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de 2 metros, 2 metros e meio. Bem-vindos ao 73º episódio do Folha Seca. Hoje temos connosco Cícero Sousa, gerente de futebol do Palmeiras e diretor de eventos da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, a ABEX Futebol, a qual chegou a presidir entre 2018 e 2021, assim como ex-supervisor de futebol do Bahia, ex-diretor executivo de futebol do Criciúma, ex-executivo de futebol do Sport Recife, ex-executivo e supervisor de futebol do Grêmio e ex-coordenador técnico e administrativo do Pinheiros Dutra. Cícero, bem-vindo ao Folha. Oi, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Um grande prazer de poder trazer até as pessoas que assistem aqui o seu podcast um pouco da nossa história, um pouco das nossas ideias e trocar esse bate-papo aí sobre futebol. Comecemos desde já por falar de algo que te irrita bastante, sentires que no Brasil a tua atividade é constantemente reduzida à contratação de jogadores, ignorando-se tudo o que envolve a gestão de pessoas e de processos. Corrige-me se estiver enganado, mas arriscaria dizer que terá sido esse mesmo o grande propósito da fundação da ABEX. Como sei que consideras sempre relevante, sempre que possível, mostrar a complexidade da tua atividade, gostarias de detalhar o alcance das tuas funções e como está ele eventualmente relacionado com a fundação da ABEX? Excelente. Começamos bem, hein? Realmente tem alguma coisa que me frustra, é a falta de compreensão por parte da torcida e por parte do jornalista sobre a real área de atuação do executivo de futebol aqui no mercado brasileiro. Somos os grandes moldadores mediante a presidência ou mediante os órgãos estatutários dos clubes para a definição dos principais objetivos, para a definição de orçamento. Acredito eu que devamos ser nós que introduzamos uma visão de futebol, definirmos as áreas de processo e, a partir disso, construir áreas de saúde, de análise de desempenho, de categorias de base, darmos uma cara ao registro, à logística, um acompanhamento contratual aos atletas, projetos de carreira, sermos o grande suporte de comissão técnica na parte administrativa e operacional do clube. E tudo isso nos remete a uma função de multitarefas. Mas somos vistos apenas como aqueles que contratam jogadores, quando na realidade o processo é muito mais robusto, é muito mais complexo e ele é muito mais coletivo do que aquilo que se imagina aqui no Brasil. Então acho que já permeei um pouquinho de tudo aquilo que o executivo faz, definição de coordenador de base, definição de modelos de parceria de direitos econômicos, discussão com o núcleo de saúde, de todas as rotinas que o clube vai ter lá dentro da área de saúde, visando prevenção de lesões, visando prazos de recuperações menores quando elas ocorrerem. Enfim, toda uma vida que oportuniza a que comissão técnica e atletas tenham facilitadas as suas ações. Falando sobre a estrutura do clube, para facilitar as suas tomadas de decisão, o gerente executivo de futebol acaba por reportar a evolução dos indicadores de performance dos vários processos que se vão criando ao diretor executivo de futebol, cuja responsabilidade é mais estratégica. Já tiveste a oportunidade de referir algumas vezes que o diretor executivo de futebol acaba por ser quem define e valida os objetivos de forma mais estratégica, lá está. O modelo de gestão do clube, assume as várias relações do portão do CT, do centro de treinamento, para o exterior, ou seja, é ele quem acaba por ir ao mercado, por atender a imprensa, que se reúne com as instituições que governam o futebol, que se relaciona com os dirigentes estatutários e com o presidente, que vai ao encontro da equipa técnica, no caso do Anderson Barros no Palmeiras, por exemplo, através de reuniões praticamente diárias com o treinador e com os principais jogadores. Portanto, tomando o diretor executivo a decisão mais estratégica, o gerente executivo de futebol acabando então por se responsabilizar mais pela operacionalização dessa decisão, existe por vezes ainda nos clubes brasileiros uma terceira função executiva, a do supervisor. Queres complementar este apanhado que acabei de fazer das suas ideias e inclusivamente também explicando um pouco então esse supervisor, a sua função um pouco mais operacional talvez? Esse modelo aqui no Brasil, ele é incipiente ainda, né? O modelo de se trabalhar com dois executivos, um como diretor e um como gerente.
e eu acho que você fez um apanhado muito bom. O breve resumo é esse. O diretor executivo se relaciona com o externo, né? A partir de todas as conversas com a presidência e com a comissão técnica, é quem vai aos principais órgãos que organizam o futebol. Aqui, no caso, a Federação Paulista, a CBF, Comebol, FIFA, é quem vai ao mercado, é quem atende a imprensa, e o gerente, a partir dessas conversas, então, incipientes com comissão técnica e presidência, se relaciona do portão para dentro do centro de treinamento com todas as áreas. O supervisor é aquele que está sempre um passo à frente na logística do clube. Então, é quem desenha tudo aquilo que é necessário para um treino ocorrer da melhor forma, desde a altura do gramado, desde a marcação do campo, desde ao material que a comissão técnica vai necessitar, as viagens para elas ocorrerem das melhores formas possíveis, as nossas requisitações aos hotéis das cidades que a gente vai viajar, todo um aparato de segurança, toda a questão de levar as carteiras que dão a condição de jogo, enfim. O supervisor é aquele que está um passo à frente para montar a logística do time. De forma a alcançar um funcionamento óptimo, na tua visão, são necessárias sempre as três funções? Num grande clube, eu te diria que a gente precisa até de mais profissionais, né? Eu acredito que dois executivos, um para atender o externo, outro para atender o interno, e nas funções de supervisão, eu te citei o da logística, mas eu poderia te dizer que existe o supervisor de registro, que é aquele responsável por estar monitorando os prazos contratuais e estabelecendo com o diretor executivo e com o gerente as necessidades de renovação, bem como todo um suporte documental de seguro de vida, seguro de saúde para o jogador, para o familiar. Num grande clube como o nosso, um supervisor administrativo interligando o futebol com a TI, com o transporte, com o financeiro, fazendo os inputs administrativos de notas a serem pagas. Na realidade, Pedro, o futebol de alto nível, ele é como uma grande empresa. E quanto mais áreas você tem, mais profissionais você precisa ter dedicados a ela. O que nós não podemos permitir é a escolha de profissionais por critérios de amizade, por critérios políticos. O que nós temos que exigir é a escolha de profissionais por critérios técnicos, pois eles serão proativos, pois eles serão os geradores de indicadores de desempenho e, com certeza, é, aglomerando muitos profissionais de alto nível, você vai trazer um ambiente de excelência a esse clube. E aí sobra o que para o jogador? Devolver a excelência. Então, eu acredito sim que nos grandes clubes, no mínimo essa trinca aí de diretor executivo, gerente de futebol e supervisor de logística, mas em muitos clubes aí existe espaço até para mais. Claro, é quase como que um acordo tácito, não é? Tu, quando dás um serviço de excelência ao jogador, é quase como se ele se sentisse obrigado, entre aspas, a retribuir, não é? E vocês têm vários processos no clube que mostram essa excelência. Por exemplo, a questão de no ginásio os atletas terem a possibilidade de identificarem, e diz-me novamente se estou equivocado, mas de identificarem, por exemplo, o seu adversário direto, como é que ele se comporta, não é? Tem essas facilidades. Também tem um totem no departamento médico ou na fisiologia. Queres detalhar um pouco, se calhar até as últimas incorporações que vocês têm trazido para os departamentos do clube, de forma a atingir a excelência? Pedro, nós implantamos uma visão de futebol no Palmeiras já há alguns anos, e com ela a gente pretende identificar os profissionais que possam nos atender. E essa visão de futebol ela é abrangente a todos os cargos, desde os executivos até os técnicos de área de saúde, inclusive os atletas. Ela tem 4 pilares. O pilar número 1 é o futebol total. Então a gente acredita que os 11 jogadores precisam estar inseridos na ação ofensiva quando dá posse e que os 11 jogadores têm que estar inseridos na ação defensiva quando sem a posse de bola. O segundo pilar de visão de futebol, a gente chama de futebol de conceitos modernos, onde a gente acredita que algo que é muito, muito difícil para o brasileiro é a contextualização do jogo coletivo em detrimento do jogo individual, ou pelo menos acima do jogo individual. Então, conceitos como amplitude, compactação, transições, profundidade, para nós, eles são os mais importantes. Identificar jogadores que entendem e têm a compreensão dos conceitos, comissões técnicas que trabalhem metodologias em cima de conceitos, para nós é vital.
Terceiro pilar para nós é a integração científica. Então, quando você fala dos totens, tanto na análise de desempenho quanto na área de saúde, nós identificamos profissionais com a capacidade de gerar muita informação e precisamos de jogadores e de membros de comissão técnica que gostem de absorver essas informações como facilitadoras da sua tomada de decisão. Nosso quarto pilar de visão de futebol é a valorização das categorias de base. O Palmeiras é um clube que tem como um dos seus grandes objetivos ser um clube formador. Então ele insere no seu pilar de visão de futebol a necessidade que os profissionais que aqui estejam valorizem os trabalhos feitos pelas nossas categorias menores. O Abel começa o trabalho dele, né, com categorias inferiores. É fácil identificar esse tipo de perfil nele. Mas sendo bem objetivo na tua resposta, esse ano o Palmeiras introduziu um novo setor, uma nova área de processo, que é a ciência de dados. A gente pretende, usando o raciocínio da matemática, o raciocínio que toda a tecnologia hoje nos possibilita, cruzarmos os dados técnicos que a gente tem com a nossa visão de futebol e, com isso, não precisar ir ao mercado comprar softwares alternativos. E a nossa ciência de dados está gerando e produzindo conteúdo para abastecer 3 segmentos: comissão técnica, análise de desempenho e análise de mercado. Outras revoluções tecnológicas a gente adotou para essa temporada: 2 grandes painéis de LED na academia, onde os jogadores fazem o seu pré-treino ou a sua reabilitação nos dias pós-jogo, e lá muitos informativos ficam passando, mas o grande viés é a conotação técnica de analisar o nosso jogo e os nossos adversários. Enquanto você está se preparando fisicamente, se recondicionando fisicamente, você também está analisando a parte técnica e tática do jogo. E a gente introduziu aqui, ao longo do CT, o regulamento interno, distribuído em vários pontos, e esse ano ele veio com uma versão mais objetiva e mais direta. Não são parágrafos, são tópicos, trazendo uma linguagem mais moderna, mais próxima do atleta. Também tivemos um trabalho de identificação visual completamente padronizado. Tudo aquilo que a gente tem através de alguma ferramenta, ele tem a cara daquela ferramenta. Para não ficar muita coisa compilada em planilha de Excel ou em software próprio, a gente embalou tudo da mesma forma, e isso nos remete ao mundo Palmeiras, ao universo Palmeiras, do qual a gente quer que os jogadores tenham o orgulho de fazerem parte e entendam que se ele está tão bem embalado, que se ele está tão bem cuidado, cabe a eles fazer a parte deles também. Eu perguntava esta questão das últimas incorporações a nível de processo, porque nota-se claramente que no Palmeiras existe a preocupação de não estagnar e de inovar. E, portanto, até que ponto é que tu notas isso, não é? No trabalho diário, até que ponto é que é fundamental no sucesso desportivo inclusivamente nos anos mais recentes do Palmeiras, até que ponto é que é fundamental esse não descanso, ou seja, a vontade de inovar de temporada para temporada? Eu acho que ele é fundamental como geradora de motivação. Quando você percebe que os líderes ao teu redor, eles não se aquietam, que eles não se contentam, que eles não têm a quietude e que eles não acham que por terem vencido vão continuar vencendo, e sim, eles precisarem vencer a si primeiro, você tem que se reinventar, você tem que se rebuscar, você tem que se recriar. Então, você oferecer novidades demonstra que você está atento às evoluções. As pessoas muitas vezes nos dizem assim: poxa, mas na minha época a gente fazia de outro jeito. Mas essa mesma pessoa que te fala que na época dela ela fazia de outra forma, hoje ela não está ouvindo no carro uma música por toca-fita, ela está ouvindo por Bluetooth. Ela não está indo em uma operadora telefônica conversar com uma atendente, ela está com iPhone, com Samsung. Então, naquela época, tudo serviu daquela forma. Na nossa época, as coisas servem de outra forma. E outras épocas ainda estão por existir, e a nossa mente tem que estar 100% aberta para as evoluções que elas vão apresentar. É exatamente isso que a gente quer deixar aqui para o nosso jogador. O mundo anda, a vida anda,
e a maneira de se preparar para os jogos e de se reabilitar deles também anda, também avança. E cabe a nós estarmos atentos ao mercado para trazer as principais evoluções aqui para dentro. Entretanto, tu já focaste um ou outro ponto destes que eu vou dizer, mas como referes, hoje qualquer jogador do Palmeiras que receba uma proposta irá sempre refletir muito antes de apresentá-la efetivamente ao clube, porque além de receber o seu salário em dia, que deveria ser uma obrigação, mas que sabemos que nem sempre ocorre, os atletas sabem que a equipa tem à disposição um avião da companhia aérea da presidente Leila Pereira e, portanto, existe uma maior flexibilidade na definição do melhor momento para viajar. O atleta sabe que tem à disposição um CT, um centro de treinamento de grande qualidade, com um ginásio, uma academia de elevada qualidade. Sabe que o processo de recuperação física e prevenção, que se não me engano já referiste, é muito bom, ou seja, o Palmeiras é das equipas que nos últimos anos, temporada após temporada, menos lesões tem tido, e se olharmos então à proporção dos jogos, então vemos que isto é uma realidade muito, muito vincada. Só isso é que acaba por permitir que o Palmeiras tenha neste momento no plantel, no seu elenco, 9 jogadores com mais de 200 jogos pelo clube, não é? E quase 10, com o Gabriel Menino há apenas 6 jogos desse marco. E 14 com mais de 100. Considerando que é um clube que usa muitos jovens também, né? Então esse número ele é mais significativo ainda. Eu acho que quando um jogador nosso recebe uma grande proposta, ele enxerga aqui no Palmeiras 3 coisas muito importantes e que balançam ele. A condição financeira, que aqui ela é rigorosa, você não tem atraso, você não tem nenhum tipo de dificuldade para receber o seu salário. O que para mim é uma obrigação do clube. Número 2, o respeito humano, porque quem leva os times à vitória ou à derrota são as pessoas. Então a gente precisa valorizar as pessoas, ouvi-las, compreendê-las, se colocar no ponto de vista delas. E tudo isso gera diálogo e tudo isso gera ambiente. E número 3, a competitividade. E a competitividade ela vem de tudo isso que você falou, da capacidade de preparação que a gente dá aos nossos jogadores, do conforto logístico que a gente dá aos nossos jogadores, da característica técnica coerente do casamento, das peças, comissão técnica, atletas e todo o staff. Então, quando você olha para fora e não percebe a segurança da mesma competitividade para realmente jogar as competições podendo ganhar, ou quando você entende que o respeito humano aqui é tão grande, olha lá para fora e fica em dúvida, eu acho que isso acaba pesando sempre muito a nosso favor e a manutenção de jogadores muito importantes aqui por tantas temporadas, sempre entregando a eles a condição de performar em alto nível, porque é uma via de mão dupla. A gente entrega toda a qualidade de preparação e exige toda a qualidade de jogo. E ele percebendo isso, ele também faz a sua autoanálise, entendendo o momento certo aí de qual seja encerrar o ciclo ou não. Né? E há pouco também levantavas um pouco o véu, penso eu, sobre a questão da importância que é as decisões serem tomadas sob uma perspectiva técnica apenas e não por outro tipo de questões políticas ou o que seja. A verdade é que, independentemente do quão bem implementados possam ser os processos, a sobrevivência dos profissionais da gestão desportiva nos clubes acaba por estar sobretudo relacionada com os resultados esportivos, não é? Na grande maioria dos casos, e nós sabemos que as derrotas acabam por deixar tudo a nu, existe muita crítica, muita cobrança por parte da torcida. Contrariamente, nas vitórias, por vezes, observa-se um grande relaxamento e, independentemente das decisões terem sido as melhores ou as piores, existe pouco questionamento sobre essas decisões. E, portanto, a médio e longo prazo, como sabemos, isso não irá contribuir para o êxito dos clubes, não é? Como tu referes, o que há que entender é, se uma coisa não deu certo, então porquê é que não deu certo? Que é para que não volte a acontecer, não é? Mas mesmo nas questões daquilo que dá certo, é necessário conseguir discernir o que é que realmente foi bem feito ou não, não é verdade? Os porquês, né? Eu acredito que, infelizmente, a sociedade brasileira não valoriza muito a educação. Muito pouco, né, do habitante brasileiro conseguiu chegar ao ensino de terceiro grau. Então, não somos dotados de uma capacidade
intelectual tão alta e aprimorada dentro do ambiente universitário, o que faz com que a grande parte da nossa população não tenha condição de ter o conhecimento. Para mim, quem tem o conhecimento tem o poder de tomar boas decisões, o poder de tomar decisões por si só. Como não valorizamos a educação, não valorizamos o conhecimento. Não tendo conhecimento, não temos o poder. E eu acho que o futebol brasileiro está inserido dentro desse contexto. E aí, quando você não tem o conhecimento, você não sabe os porquês. Nem porque você venceu e nem porque você perdeu. Eu acredito que é fundamental você ter essa compreensão. Porque quando você perde, você corrige, você muda o rumo, você ajusta aquilo que precisa ser melhorado. Quando você vence e sabe por que venceu, você sabe se isso foi casual, e a gente tem muitos clubes brasileiros que vencem uma vez em 10 anos, ou se isso é consistente. E saber por que é casual e por que é consistente, na minha opinião, é uma análise vital que um clube tem que ter, pois assim ele consegue buscar um pouquinho mais de sentido nas suas tomadas de decisão. Mas, repito, não é um aspecto muito peculiar da sociedade brasileira que, infelizmente, é tolhida da oportunidade de busca de um ensino, de busca de uma qualificação profissional melhor, justamente por não ter um investimento na parte educacional como mereceria ter. E aproveitando toda a tua experiência, Cícero, quando algo não corre bem, ou quando uma equipa não está num bom momento desportivo, a questão técnica acaba por ser mais visível, não é? Ou seja, depois as pessoas podem ter mais ou menos capacidade para analisar as falhas. No entanto, é algo que está mais exposto. Este trabalho de bastidores, este backstage, do qual fazes parte, quais é que seriam, tendo de resumir, e eu sei que isto é um resumo de algo que é muito mais complexo, mas pela tua experiência, quais é que são as áreas que de facto tu sentes que quando funciona muito bem num clube, coloca o clube muito mais próximo da vitória e quando algo falha, sentes que o clube se reflete no campo, se me faço entender? Sim, mas realmente é muito complexo, Pedro. Eu acho que quando o clube tem gestão, comissão técnica e atletas performando em excelência, ele é o clube que está bem próximo das conquistas. E se você disputa num universo que os outros não conseguem ter essa tríade forte, você se torna um grande candidato. Na área de gestão, é a responsabilidade financeira, é a integridade enquanto instituição, é a imagem que você passa para fora. Enquanto comissão técnica, é o feeling humano da tomada de decisão e da gestão humana e a metodologia de trabalho apropriada ao produto que você tem. E aí você entra na comissão técnica com todo o staff que ela tem e das áreas que você acha que são pertinentes ou que eu acho que são pertinentes, para mim são todas, porque você tem que entregar a excelência em todas. O seu jogador ele só vai correr bem e aguentar fazer 12 quilômetros no jogo e aguentar fazer 15% de volume acima de 20 quilômetros por hora, né? Não exclusivamente por causa do preparador físico. A nutricionista vai estar inserida nesse contexto, o fisiologista vai estar inserido nesse contexto, o fisioterapeuta vai estar inserido nesse contexto. Se o seu clube conseguir entregar um osteopata, uma assistente social, uma psicóloga, uma assistente social, um dentista, para mim é isso, sabe? É esse todo, é não deixar nada desamarrado. E aos atletas, para mim, eles possuem 3 relações importantíssimas. A relação com a bola, que é a qualidade técnica, de dominar bem, de passar bem, de chutar bem. É uma relação íntima dele. É o que fez ele se tornar um jogador de futebol. A relação com o jogo, que é o cognitivo dele, de entender o que a jogada pede. Então, independente do que ele gostaria de fazer, ele tem que abrir mão pelo coletivo, o que a jogada pede. E a relação com o jogo é o que faz se produzir hoje os jogadores mais valiosos e os times mais competitivos. E além da relação com a bola e da relação com o jogo, a relação dele com a sua profissão. Qual é o preço que ele quer pagar para performar em alto nível? E esse preço, ele é pago fora do CT muitas vezes. Ele é pago até pela família muitas vezes. Então, é muito complexo, Pedro, responder. A gente precisa que essas 3 áreas, a da gestão, a da comissão e a dos atletas, e veja que cada uma tem as suas nuances,
performe em alto nível. Senão a gente não está falando de futebol de excelência, a gente está falando de futebol, mas ele Claro. não é o do mais alto nível. Claro, claro, não, tem todo o sentido. Sendo que, para que tudo funcione no nível de excelência, como referes, cada área tem de funcionar a nível de excelência. Isso leva-me a uma questão, que é como é que vocês procuram certificar-se de que cada área trabalha a esse nível? Porque, por exemplo, pegando na situação que estavas a referir, da nutricionista, é uma coisa muito técnica, não é? E, portanto, como é que vocês procuram assegurar-se que cada área respectiva trabalha em excelência? Olha, de um modo geral, se a gente for pegar, por exemplo, então a área de saúde, a gente tem dois indicadores. O indicadores de número de lesões, e aí a gente sempre tem o fiel da balança, que são os nossos números de anos anteriores, sempre associados à quantidade de jogos ou alguma outra variável que possa ocorrer, e os prazos de recuperação. Em cima disso, a gente tem indicadores prévios. O que o jogador consegue recriar em termos de intensidade num jogo de distância de 3 dias, ou que o nosso calendário brasileiro, infelizmente, nos prega muitas vezes com distância de 2 dias. Joga quarta e joga sábado. Esses números iniciais nos levam aos números maiores. E aí, dentro de cada área, se você entrar lá, você citou aí, acho que a nutrição. Se você for entender o nível de hidratação dos jogadores, você tem números. Esses números te levam a ter cãibra ou a não ter cãibra. Você tem o percentual de gordura dos jogadores. Esses números te levam a uma performance de velocidade diferente daquela quando você está com um percentual bem melhor. E cabe a nós, gestores, termos a fiscalização desses indicadores, desses números. Esses números estão sempre relacionados com o desempenho do jogador. Então, trabalhar no futebol não é algo assim para tão curioso, né? Você tem que ter um envolvimento com muitas áreas na gestão e criar e exigir deles indicadores de desempenho. Pedro, eu acredito que quando a área ajuda a criar o indicador, ela se sente mais comprometida com o resultado que ela tem que dar. Então, a liderança, e não a chefia, ela possibilita aos coordenadores de área gerarem eles também as suas possibilidades de variáveis a serem calculadas. E em cima disso a gente vai aferindo. E não é um trabalho que seja mensal, ele é quase diário, porque a queda de rendimento de um jogador, ela às vezes é muito abrupta, mas alguns números te sinalizavam que ele poderia ter essa queda. E é nessa caminhada de sinalização que tem que haver uma interação muito forte do profissional da área específica. Né? Vocês em cada área específica acabam por definir objetivos de mais curto prazo, médio prazo e longo prazo? Ou depende de cada área? Não, a gente deixa livre aos coordenadores de área essa definição de objetivos. O clube, enquanto departamento de futebol, tem 4 objetivos: técnicos, financeiro, de imagem e de formação. E a gente exige esse tipo de resposta. Cada área tem a sua liberdade em relação a definir ou não objetivos e o prazo em que eles vão ocorrer. Mas a nossa cobrança é para que os números que nós mais consideramos importantes sempre sejam aferidos e nos direcionem aí os próximos rumos. Cícero, falamos muito de processos. No que te diz respeito, afirmas ser muito metódico e gostar de ter tudo planeado, inclusivamente procurando retirar o máximo proveito da tecnologia para esse fim, porque consideras que para se dar conta de tantas áreas e de tantos processos num clube de grande dimensão, é importante prezar-se pela organização. Tendo de resumi-las, quais seriam as características que tanto um gerente executivo de futebol quanto um diretor executivo e um supervisor executivo de futebol deveriam ter para serem bem-sucedidos nas suas respectivas funções? Poxa, boa pergunta. Eu penso que ouvir é o mais importante. Ouvir. Quando você gira o teu centro de treinamentos, você vai próximo de onde estão acontecendo os problemas, e aí você ouve as pessoas, e a partir daquilo que lhe é dito, você começa a fazer outras ações. Então, ouvir para mim é o mais importante. Registrar, e aí seja de forma eletrônica ou forma manual, as principais necessidades, as principais rotinas, você tem que mapeá-las para ir decodificando aquilo que você já fez, aquilo que ainda resta fazer. E nesse processo de ouvir e de mapear as tarefas,
Eu acho que uma grande característica que o gestor tem que ter é saber quais são as prioridades, quais são as urgências. Porque se você quiser fazer todas, talvez você não vá atacar aquelas que vão trazer resultado de mais curto prazo. Para mim, ouvir, mapear e saber definir prioridades são características chaves para um bom gestor. Comuns a gerente executivo, diretor executivo, supervisor executivo, não é? Ouvir. Às vezes a gente, por ego, só ouve a gente mesmo, né? E muitas vezes aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente quer fazer nem condiz com a realidade que a gente está. Então, perceber o ambiente, conversar com as pessoas, eu acho que é uma característica moderna aí de gestão que deveria ser mais empregada aí nos dias de hoje. Num primeiro momento de chegada a um clube, consideras que é necessário observar a situação, analisar o que deve ser feito e depois então tomar decisões e agir. De que forma é que, falaste muito em ouvir, que é muito importante, de que forma é que buscas equilibrar o peso da opinião dos profissionais que já se encontravam previamente no clube, que imagino que consultes, conforme já referiste, para fazer um levantamento de alguns aspectos importantes, com a tua análise fria e a externa à organização ainda desprovida, entre aspas, de vícios? A maioria das chegadas de gestores e de treinadores em clubes, eu te diria que 95% delas são em momentos de turbulência. Até porque se não houvesse a turbulência, não haveria necessidade da chegada de alguém naquele ambiente. Então, quando você chega e tem um ambiente turbulento, ouvir as pessoas para saber por que elas tomavam decisões assim, talvez já te dê um cenário bem rápido das principais ações que você vai ter que efetivar ali. Então, esse equilíbrio, ele não pode ser demorado, ele não pode ser moroso, ele não pode ser lento. Veja a importância de ouvir, né? Quanto mais cedo você ouvir a maior parte das áreas, porque você vai ouvir versões distintas, às vezes, do mesmo processo. A velocidade com a qual você conseguir conversar com todos os setores, ela vai facilitar você ter uma nova velocidade de introdução de processos, de estabelecimento de relações, de até da construção de um novo organograma, de um fluxograma. Eu te diria isso, a gente não pode ser moroso, a gente tem que ser muito rápido em uma chegada ao clube, porque se você não tomar decisões diferentes e continuar fazendo igual, muito possivelmente o resultado vai continuar sendo igual. Pô, mas ele vai ser igual dentro de um cenário que precisou mudar? Não faz sentido, né? Então, ouvir, quanto mais gente melhor, e em cima dessas informações direcionar rapidamente tomadas de decisão, estabelecimento de novos processos, definição de objetivos, implantação de uma visão de futebol, definição bem clara das áreas de processo e quem é subordinado a quem. A chegada de um gestor no clube, ela não pode ser quieta, silenciosa demais. Ela tem que marcar bem a sua característica de gestão. Já não é novidade falar-se da presença de um psicólogo na primeira equipa, também me dirás como é que o Palmeiras trabalha a esse nível, mas não seria também importante ter-se um psicólogo para a restante estrutura do clube, porque estamos sempre a falar de processos que por sua vez estão inseridos na cultura da organização, de ouvir as pessoas, isso não seria também fundamental na perspectiva de trabalhar-se essa cultura organizacional? Olha, eu não sei se seria, para nós E o nosso setor de psicologia e de neurociência, ele está aberto a atender todos os profissionais que aqui estão, né? Do treinador ao jogador mais jovem, do auxiliar técnico ao preparador físico. Eu vejo que quem somos nós para querer gerirmos tantas áreas distintas assim, né? Falar de preparação física, falar de nutrição, falar de fisiologia, falar de análise de desempenho. Você tem um conhecimento abrangente, mas não necessariamente tão profundo. E a área da psicologia é um dos que precisa do conhecimento mais profundo. Somos pessoas diferentes. Um jogador oriundo de categoria de base, ele tem uma vivência de mundo, uma expectativa diferente daquele com um pouco mais de rodagem. Mas você tem aquele que é emergente, que acabou de atingir uma maturidade de jogo maior e com isso tem um holofote maior da mídia, da torcida e, consequentemente, uma cobrança maior. Um jogador estrangeiro ou uma comissão técnica, né, estrangeira que vem trabalhar no Brasil, qual é o suporte psicológico necessário? São realidades muito diferentes, as pessoas são muito diferentes.
essa é a importância da área da psicologia, fazer uma análise rápida do perfil, se você é alguém que precisa que estejam te estimulando, ou se você por si só já tem a sua estimulação própria, se você é uma pessoa que vai reagir melhor à cobrança, você vai reagir melhor a um diálogo um pouco mais lento e mais profundo. A área da psicologia nos dias de hoje ela pode ser um grande suporte para todos os gestores, todas as comissões técnicas, porque ela nos mostra o quanto que você pode tirar a mesma coisa de pessoas diferentes, mas, consequentemente, se você agir de forma diferente. Sem dúvida. E será natural, Cícero, que convivendo todos os dias com tanta gente, haja sempre flutuações, não é? Na linha de pensamento, na atitude dos profissionais. Nesse sentido, uma das tuas grandes tarefas diárias passa por antecipar os focos de eventuais problemas futuros e agir com a maior celeridade possível para evitar o surgimento ou o agravamento desses problemas. Por exemplo, quando há indicadores de que o relacionamento entre o treinador e um jogador não é o melhor, procuras ser justo, procuras reuni-los na mesma sala e ser claro na tua mensagem, até por sentires que de outra forma há problemas que por vezes não se conseguem equacionar. No fundo, é muito importante para um gerente ou diretor executivo de futebol compreender a linha de raciocínio de quem está do outro lado, não é? Como dizes, principalmente até dos treinadores, para se conseguir alcançar os objetivos da gestão do grupo. A maior prevenção que a gente tem para evitar conflitos, e eles sempre vão existir, né? São pessoas, relacionamento humano, sempre vai existir conflito. Por mais que eu goste da minha esposa, por mais que os irmãos se amem, sempre vai haver um conflito. E eles são gerados muitas vezes da convivência, né? Mas a melhor forma de prevenção aos conflitos em um clube de futebol é você ter uma visão, uma ideia clara do jogo que você quer jogar. Pois se não, vejamos, se eu tenho um treinador que gosta de um jogo mais direto, um jogo menos propositivo, um jogo mais objetivo, que não arrisque numa saída de bola e que muitas vezes eu vou estar com uma bola alçada ao principal centroavante, ao principal atacante, e eu tenho um atacante que a característica de jogo é completamente oposta a um jogo mais objetivo e que seja algo de ataque de profundidade, de apoio, de construção, o responsável em unir esses dois personagens tão antagônicos sou eu. O gerador dos problemas sou eu. Eu sou o responsável. Então, ter uma visão clara de qual tipo de jogo que você quer e tentar reunir os principais personagens dentro dessa mesma visão, traz um pouco mais de harmonia na convivência diária e tende a ser esse sim o grande antídoto, né, para que a gente não tenha tantos problemas no dia a dia. Agora, a partir do momento que eles possam ocorrer, sim, é importante ser justo, ouvir os dois lados, tentar o diálogo, tentar inserir outras pessoas, fazer com que os personagens aí dos conflitos tentem entender o lado do outro, buscar subsídio dentro da área da psicologia para saber qual é o momento que esse jogador ou esse membro de comissão técnica atravessa na sua vida pessoal. Enfim, o que não pode é virar as costas e querer que o problema resolva sozinho. Se ele chegou até você é porque ele não conseguiu ser resolvido. E aí você tem que participar um pouco na busca dessa resolução. E nesta, voltando também à questão da definição dos processos, quando se chega a um clube, dizes que a quando dessa chegada é estritamente necessária a implantação radical de processos que conduzam o clube aos objetivos definidos. Eu acho que também é importante voltarmos um bocadinho atrás, porque há pessoas que não conhecem tão bem a história recente do Palmeiras ou que inclusivamente já esteja um pouco esquecida, porque é normal no futebol haver memória curta, e portanto a verdade é que o clube definiu objetivos e pilares de gestão muito concretos em janeiro de 2015, com a validação presidencial, o objetivo técnico, o financeiro, de imagem, de formação de atletas, como já referiste, e portanto havendo-se definido esses pilares de visão de futebol do clube, que se têm forçosamente de respeitar, toda aquela integração científica que já falaste, toda aquela informação, como é que tem sido, voltando um bocadinho atrás e só para contextualizar um bocadinho as pessoas, como é que tem sido desde a criação desses processos até mais recentemente à inovação constante? É um desafio, né? Porque o brasileiro
ele é extremamente imediatista e, como a gente já comentou, ele não... muitas características nossas que atrapalham no futebol, né? O brasileiro é imediatista e muitas vezes o processo de construção de uma equipe vencedora não é tão rápido assim. E se você ficar interrompendo o processo toda hora, você mais se distancia do que se aproxima da vitória. O brasileiro ele é muito individualista, então ele gosta de cabeças na bandeja, ele tende a individualizar um esporte que é coletivo, e o futebol moderno de hoje ele exige uma compreensão mais clara do jogo de forma como equipe, e não que o talento individual por si só vai resolver todos os jogos. O brasileiro carrega outros componentes que estão muito inclusos aí na característica de jogar futebol. Então a nossa avaliação do externo, ela sofre esses paradigmas da sociedade. Somos o país do futebol. Investimos mais que o outro. E por si só temos que ganhar. Sabe? Falei antes, a gente não é um país que valoriza a educação, então a gente nem sabe direito por que ganhou e por que perdeu. É muito desafiador, muito desafiador. Ao mesmo tempo que ele é tão desafiador, te dá muita convicção para não ouvir o externo. Porque o externo ele quer ser individualista, ele não quer ser coletivo. Ele quer fazer por algum paradigma, não por algum estudo de conhecimento. Então você tem a tua convicção e não tem necessidade de ouvir o externo. Internamente é fundamental você ouvir as pessoas, mas o externo você tem que estar um pouco blindado. É um grande desafio no futebol brasileiro, Pedro. A gente ganhou 5 mundiais, se autoproclamou o país do futebol, a pátria de chuteiras, mas na realidade, desde 2008 não temos um brasileiro eleito o melhor do mundo. E por quê? Nós aqui achamos que o cara não quer mais nada com nada, que o jogador brasileiro mudou o seu perfil de comprometimento, mas na realidade nós perdemos a rua, onde nós formávamos os nossos jovens. Os nossos meninos jogavam 5, 6 horas por dia, diariamente. Hoje já não jogam mais. Já há algum tempo não jogam mais. Seja pela urbanização da cidade, seja pela questão segurança, que as famílias não se sentem tão à vontade de deixar os meninos jogarem. Então, veja bem, a gente não sabe o porquê perdeu a nossa competitividade. E se a gente não sabe o porquê e não faz uma avaliação correta, a gente não consegue ter uma ação em cima desse porquê. É muito difícil. A realidade brasileira, com paradigmas completamente ultrapassados, ela é muito difícil. E nós temos muito orgulho, né, desses 5 títulos. Então a gente acha que vai continuar ganhando, mas não é bem assim. Me parece que principalmente o europeu pegou muitos dos nossos componentes e deu um porquê a eles. Vou tentar dar um exemplo. O brasileiro sempre jogou com 2 ponteiros, né? Por quê? Não sei, para cruzar a bola para o centroavante. Hoje, quando a gente tem 2 extremas, a gente contextualiza eles do porquê. Eles estão lá, pisando cada um em uma linha para alargar a linha do adversário defensiva. Porque eles estão lá para alargar o adversário. Se você perguntar para a maioria dos brasileiros por quê, porque sempre foi assim. Porque o futebol brasileiro era assim. Então, na realidade, o europeu ele pegou muito desses componentes e entregou um pouquinho mais de racionalidade. E a gente, por orgulho e por ego, a gente não pode ter essa interferência. Então, é uma realidade difícil que a gente vive. Eu acho que a gente vem, alguns clubes, alguns profissionais, né, dando algumas pinceladas aí de reconstrução desse futebol, mas ainda não é na velocidade com a qual a gente precisaria, infelizmente. Essa questão, Cícero, ou seja, o facto de não ganhar um jogador brasileiro a Bola de Ouro desde 2007, desde o Kaká, de o país ter ganho 2 mundiais desde 1970, focas muito estas questões. Achas que ainda assim começa a haver uma inversão ao nível dos profissionais que estão na indústria do futebol brasileiro e ao nível das competências? Acreditas que a médio prazo, vamos dizer assim, que vai haver uma inversão, ou achas que esta problemática que vês existir está um pouco mais intrínseca na cultura? Olha, de coração, eu não vejo vontade das pessoas de mudar.
elas não têm a compreensão da necessidade da mudança. A gente é Brasil, a gente é Brasil, né? A gente é o país de futebol. Eu não vejo a preocupação com os nossos indicadores e com a nossa nova realidade. Eu vejo só discurso, né? Eu vejo pouca ação. E eu acredito que isso vai nos travar um pouquinho ainda. Eu não vejo uma organização coletiva muito forte, muito robusta no nosso sistema brasileiro. Agora, existem, como eu falei na resposta anterior, profissionais, clubes, algumas entidades que já começam a trazer componentes novos. O futebol, ele é um business, ele é um espetáculo, ele tem hoje componentes financeiros. Hoje você pode agregar o streaming, hoje você pode trazer o público consumidor futuro que vai estar engajado de uma forma mais tecnológica, e você pode trazer também um jeito de jogar mais intenso, mais dinâmico, e ao mesmo tempo com qualidade técnica. Esperar que só a técnica vai resolver é o que eu falei, a relação do jogador com a bola. Mas hoje existe a relação com o jogo e a relação com a profissão. Então é complexo. Eu acredito que a gente está travado, mas a médio prazo aí a gente, até por necessidade de resgatar a competitividade, vai começar a dar passos um pouco maiores. Será normal, no entanto, focando-nos no Palmeiras, será normal que, como qualquer clube, o clube tenha as suas particularidades, no bom sentido e no sentido menos positivo. Também já tiveste a oportunidade de referir que, por exemplo, comparando o Palmeiras a outros clubes nos quais já trabalhaste, a implantação de novas tendências precisam de ser discutidas com muitas pessoas, e o que por vezes poderá eventualmente atrasar a decisão, o que é normal, não é? Porque é uma estrutura mais pesada e, portanto, aquilo que eu questionava tem precisamente que ver com isso, que é ligando àquilo que nós falávamos há pouco. Como vencer esse desafio de uma estrutura mais pesada, com mais pessoas a trabalhar no clube, para manter na mesma esse processo de inovação sempre ativo e sempre muito a fervilhar, entre aspas, e inclusivamente ligando a esta questão, como é que procuras manter um fluxo de comunicação constante com a direção, com a diretoria, porque imagino que para se tomarem decisões é importante haver um fluxo de informação fluido. Palmeiras talvez seja um oásis aí no cenário brasileiro em termos de tomada de decisão técnica em detrimento da decisão política. Nós temos dentro do centro de treinamento a presença da presidente do clube sempre que necessário, mas não diária todos os horários. E também da mesma forma de um vice-presidente. E mais ninguém, não existe um diretor de futebol estatutário, cargo político, não existe nenhum cargo com a qual você precise dividir essa tomada de decisão. Basicamente é o executivo, é o gerente, é o coordenador da base, e nós estamos aqui full time. E isso nos possibilita girarmos e gastarmos e consumirmos o tempo dentro das áreas técnicas, e a tomada de decisão tende a ser mais técnica. Não é uma realidade na maioria dos clubes. Agora, o Pedro, ter tudo isso, ter este cenário, ter essa estrutura, ter os objetivos, ter uma visão de futebol, ter um trabalho de base, ter uma área de saúde avançada, não é garantia nenhuma de conquistas no futebol. O futebol tem muitas variáveis, mas ele te aproxima delas. Não tê-las te afasta. Você até pode ganhar, mas é esporádico, é uma vez, depois demora mais 10 anos para ganhar de novo. Agora, ser consistente, estar sempre entre os 4 primeiros, é um trabalho que também é difícil. E eu acho que isso se deve aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras a todo esse organograma enxuto na tomada de decisão, porque ela se torna mais técnica e, acima de tudo, mais rápida. E algo que vai ser muito importante, naturalmente, para a conquista do sucesso desportivo tem que ver com o ambiente no seio da equipa. Já tiveste a oportunidade de referir que não adianta ter uma grande estrutura e processos a funcionar muito bem caso esse ambiente não exista. Na tua visão, proporcionar essas condições parte da cabeça mentora dos projetos, dos executivos, dos gestores, o que me leva a perguntar-te de que forma procuras incentivar, de forma mais prática, digamos, esse mesmo ambiente, ou seja numa base diária, numa base mais ampla, como é que procuras incentivar isso? Pelo exemplo.
E assim eu acho que deveria ser a maioria dos gestores. Veja bem, o que eu te falo não é verdade absoluta. É só o que eu faço em termos da minha vida, né? Você me convidou para eu dar o podcast, eu tenho que falar as coisas que eu acredito. Mas eu também acho que o que eu acredito no Palmeiras pode ser diferente com o que eu acreditava em outros clubes, justamente por ter outras realidades. Mas é importante passar o conceito daqui e o conceito geral. Todos que aqui vêm, né, no centro de treinamentos do Palmeiras se impactam com três coisas: com a estrutura, com os processos e com o ambiente. Quem vem aqui, quem conhece aqui, puxa, mas é tudo organizado, processos, né? Poxa, mas as piscinas, os campos, a academia, tem hotel, tem restaurante, estrutura. E tem uma coisa que você não vê, mas que você sente, que você percebe, o bom ambiente. E este, com certeza, desses três pilares que eu citei, é o mais importante. Porque toda vez que você se sente bem, você produz mais, produz melhor por mais tempo. E o se sentir bem é algo que os gestores, que a presidência, que o executivo, que o gerente, tem que ter o hábito de dar o exemplo. Então, não ficar reclamando de qualquer coisa, é ouvir o que as pessoas têm para te dizer, é chamar elas pelo nome, é construir junto com elas, trazê-las ao contexto, conviver, isso gera ambiente, né? É não ficar sentado na sua sala e circular em todas as áreas. Eu acho que esse exemplo que os gestores deveriam dar para gerar um bom ambiente. E isso é diário, é constante, né, Pedro? É a maneira, para mim, mais rica que um gestor tem de liderar as suas equipes. É o respeito, é a educação, a cordialidade para gerar leveza no ambiente e, com isso, fazer com que cada um possa ter um rendimento cada vez melhor, paralelo à estrutura e aos processos. E uma coisa que também imagino que vai ajudar a esse bom ambiente é o facto de não haver muitos jogadores no plantel, porque isso também significa que não há muitos jogadores que não estão a jogar e, portanto, que não deixam de se sentir importantes, que não criam um mau ambiente no seio do grupo, e, portanto, há um exemplo muito concreto. Em 2018, a temporada que terminou com a conquista do título, o Palmeiras foi a equipa que menos jogadores usou, não é? Ou seja, 28 jogadores. E, portanto, aquilo que eu te pedia que aprofundasses, porque eu acho que tem mais interesse sendo tu a aprofundares, era... A verdade é que vocês dão suporte ao Abel para usar poucos jogadores e o próprio Abel também acredita nesse processo. Mas isso só é possível devido a 4 fatores, não é? E ninguém melhor do que tu para explicar. É bacana da entrevista, assim, quando o entrevistado ele já tem uma gama de estudo e de conhecimento aí do clube, né? Parabéns, obrigado. Obrigado, obrigado. Em 2018, essa conquista do título brasileiro, a gente teve o menor número de jogadores utilizados, justamente porque tinha um elenco pequeno, né? Enxuto para a realidade brasileira, 28 jogadores. E nos últimos 2 anos, em 22 e 23, quando o Palmeiras mais 2 vezes ganha o Campeonato Brasileiro, agora com o Abel, também a gente tem 28 jogadores. Então veja que o processo já é mais antigo, né, de ter elenco enxuto, por acreditar que isso aumenta o grau de competitividade e faz com que todos acreditam que possam jogar. Na nossa concepção, quando você tem 32, 33, 36 jogadores, alguns estão muito longe de acreditar que possam jogar. E isso faz com que a treinabilidade dele caia. E se ela cai o do elenco inteiro, porque ele está inserido nesse contexto de correr menos, em termos de quantidade, né? Em termos de volume, e ele está inserido num contexto que joga todos para baixo, a treinabilidade do elenco cai. Então, por isso, trabalhar com pouca gente, porque você tem 23 convocados para o jogo, se você tem 28, são só 5 que ficam fora. E aí a gente tem as lesões, as suspensões, as convocações, o treinador com sapiência fazendo rodízio, se necessário. Você invariavelmente está participando do jogo e acreditando que pode entrar nele.
Se você é o 33º do elenco, talvez você vai ser relacionado para muito poucos jogos e talvez nem vai jogar numa temporada. Agora, no calendário brasileiro, que em média tem de 15 a 20 jogos a mais que o calendário europeu, porque aqui temos as competições estaduais que aí não existem, isso é um desafio. Caminhar com mais jogos, com menos gente. Aqui no Palmeiras a gente acredita que tem 4 fatores que nos sustentam, né? Te respondendo. Primeiro, uma categoria de base extremamente competente. Então, quando eu não vou ter os 23 jogadores, eu sei que eu tenho um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante que pode vir, ficar no banco e entrar no jogo, como fizemos até em jogos de Libertadores aqui nessa última temporada. O segundo fator que nos possibilita caminharmos com menos jogadores dentro da realidade brasileira de tantos jogos é a área de saúde, que ela trabalha muito forte na prevenção e ela é muito consistente também nos prazos de recuperação. Terceiro fator é a logística. Só fizemos voos fretados. Temos um hotel 5 estrelas dentro do nosso CT. Os quartos são individuais. A suplementação do jogador ela é individualizada. O que ele precisa? É de mais ferro, é de mais potássio, é de mais cálcio. E a polivalência dos jogadores. A maioria dos nossos jogadores, eles conseguem cumprir mais de uma, alguns até 3 funções. E isso possibilita ao nosso treinador gerir menos gente. Então, para que a competitividade seja alta, o nível de satisfação de todos seja bom e o acreditar que vai jogar seja sempre presente, ele é possível aqui na nossa realidade brasileira, pela base, pela área de saúde, pela logística e pela dupla função que alguns jogadores conseguem fazer. Excelente. Eu acho que, Cícero, voltando um pouco àquilo que referias há pouco, da questão de o Abel Ferreira ter começado também nas categorias de base a treinar, eu acho que isso só por si já demonstra muito, não é? Da forma de trabalhar mais recente do Palmeiras. Porque, na verdade, é como tu dizes, o facto de se ter um treinador completamente alinhado com os valores e com os objetivos do clube, isso depois vai desencadear uma série de funções que também vão trabalhar melhor, não é? Ou seja, o treinador de goleiros, de guarda-redes, já sabe como é que haverá de treinar, o treinador adjunto, o auxiliar técnico, também já sabe que tipo de trabalho é que tem de levar a cabo e, portanto, isso eu diria que isso é crucial ou não, porque havendo um treinador que não esteja tão bem oleado, também talvez não permitirá ou dificultará esse tipo de produtividade, não é? Não, com certeza. Pedro, a gente tentou ao longo dos anos algumas vezes atingir essa maturidade que talvez hoje o clube tenha e não está contente com ela, quer mais, quer fazer de novo e ainda melhor, quer exigir o 100% de cada um. Então, mas é um clube que é muito competitivo. A gente tentou nos últimos anos aumentar esse nível de sarrafo. Em algumas vezes a gente não se demonstrou estar tão preparado. Seja os nossos meninos da base, seja os nossos processos da área de saúde, seja as nossas interpretações de jogo da análise de desempenho, seja as nossas escolhas da análise de mercado. Mas o fato é que a gente soube dar o passo atrás para depois, recuando uma casa, avançar 2. Até chegar a um estágio bem mais maduro, onde os meninos da base estão bem sólidos, os processos do nosso dia a dia extremamente consolidados, a nossa análise do jogo e de atletas de uma forma muito clara. E eu acho que tanto nós fizemos um bem ao nosso treinador, quanto ele faz um bem imenso a gente, né? Um casamento muito legal, com muita harmonia, bem alicerçado naquela visão de futebol, né? Quando você fala em futebol total, você não está falando para o treinador qual é o modelo de jogo, mas simplesmente que todos tenham que estar inseridos. E você nem exige isso dele, porque numa conversa inicial você identifica se ele tem ou não tem. Conceitos modernos, vai falar o quê? O nosso treinador talvez seja um dos melhores do mundo em relação a isso. Falar de integração científica é alguém que até exige do clube, que busca mais modernidade, e olha que a gente está sempre acelerado. E valorização da base, entendeu? Ter uma visão clara do tipo de jogo que você quer, das rotinas que você quer, facilita a identificação do profissional e facilita a convivência deles, e talvez isso também seja
uma base sólida, né, para a busca do resultado e da competitividade. Então você foi num ponto crucial aí. E a gente vai ter que ter a competência de continuar escolhendo, né? Jogadores, analistas de desempenho, treinadores, né? Tomara que demore bastante, né? Para continuar sempre sendo competitivo da maneira que estamos sendo. Oh, Cícero, e se o penalti do Fernando Prasse não tivesse entrado na final da Copa do Brasil? Aí eu não sei se esse case teria ocorrido, né? Porque o brasileiro, eu já falei aqui, ele é muito imediatista. E o Palmeiras de 2015, que é um Palmeiras que reformula o departamento de futebol e que muda o coordenador das categorias de base, e termina aquele ano de 2015 com números muito semelhantes ao de 2014. Poucos jogadores convocados para a seleção, poucos jogadores performando muitos minutos na equipe de cima, praticamente zero venda, enfim, uma realidade quase igual. O Palmeiras que em 2015 cria um cargo de coordenador científico e cria uma área de saúde que estabelece novos processos, compra algum software, algumas ferramentas. Ele também termina o ano de 2015 muito parecido no número de lesões, nos prazos de recuperação, mas ele cria um histórico, ele se fortalece, ele solidifica o processo. E a partir de 2016, até hoje, o Palmeiras é o time brasileiro que mais tem jogadores convocados para a seleção de base. A cada Champions que começa, ao contrário da de 14 e de 15, a gente tem 3, 4 jogadores oriundos da nossa base. A cada convocação da seleção principal, a gente tem jogadores oriundos da nossa base. Em 15, não. Em 16 já tinha, com o Gabriel Jesus. Os números de saúde, então, você já citou, somos invariavelmente ou o clube com menos lesões ou um dos com menos lesões. Se o pênalti do Fernando Praz não entra na final da Copa do Brasil, eu não sei se a gente conseguiria ter o tempo de solidificar todos esses processos e colhermos os frutos que eles nos geraram. E uma pergunta, se calhar, sem grande resposta. Como é que se lida com esse fator de aleatoriedade, tendo em conta que a tua função depende muito dele, não é? Eu sou muito técnico. Assim, para quem está ouvindo, né? Existem 2 futebols. O futebol da vida real, que você toma decisões e você acerta e erra, e o futebol de quem não está aqui dentro, que só acerta. A pessoa que não tem que tomar decisão, ela acerta todas as decisões. Mas quem está aqui dentro tem que ser avaliado na sua capacidade pela quantidade de decisões positivas e negativas. Então eu tenho essa compreensão, eu lido bem com isso. A hora que o circo está pegando fogo, que a casa está caindo, eu quero ser sereno para entender o que realmente eu posso fazer e não olhar problema em tudo quanto é lado. Nós valorizamos muito o resultado aqui no futebol brasileiro, né? Vou tentar dar um exemplo que eu ultimamente tenho dado. Um treinador que tem a característica de passar os 90 minutos sentado no banco de reserva. Se o time ganha, é porque ele é sereno, é porque ele treinou muito bem o time, ele é calmo. Se o time perde, é porque ele não é sanguíneo, é porque ele não passa alma para o time, é porque ele não joga junto. Se eu tenho um treinador que passa os 90 minutos na beira do gramado, gritando, gesticulando, e o time perde, é porque ele deixa o time nervoso, é porque ele não treinou o time bem durante a semana. Se o time ganha, é porque ele tem energia, é porque ele passa sangue, ele passa vontade para o time. Então, na realidade, a gente não está avaliando aí a postura, a gente está avaliando o resultado. São coisas muito distintas. Então, na hora que está tudo ruim, eu não estou avaliando o resultado. Eu estou tentando ir no ponto crucial, porque a gente tende a achar que está tudo errado. Mas, às vezes, é uma, 2 interferências em questões cruciais e todo o resto se desencadeia de forma positiva também. Então, nos momentos de dificuldade, a serenidade. É isso que eu busco ser. E nos momentos de vitória também. Porque você não vai ser sempre vitorioso, não vai ser sempre derrotado, mas equilíbrio seria interessante você ter sempre, para que sempre você possa pensar da melhor forma.
E Cícero, fazendo a ponte com o início da conversa, porque tudo isto está conectado, tu referias logo no início os pilares de gestão, não é? Que vocês definiram, definias a questão do futebol total, da integração científica, de acreditar em conceitos modernos, de acreditar e fomentar o futebol de base. Como se ligam estes pilares da gestão aos próprios objetivos da gestão? Porque a verdade é que vocês também definiram a questão do objetivo técnico, que consideras o mais importante, do tal objetivo financeiro, que irá viabilizar o técnico, o objetivo de imagem, porque sempre referes que esse era o momento que carecia da reconstrução do clube, e por fim, o objetivo também da formação. Havia um grande trabalho de devolver a autoestima ao torcedor, não é? Qual a importância de ter estes dois momentos? Objetivos e pilar de gestão. Ou seja, o momento é o mesmo, mas qual a importância de fazer este tipo de organização? Facilita a tomada de decisão. É por isso que é importante. E essa tomada de decisão a gente chama aqui no Palmeiras de modelo de gestão. A gente desenhou uma pirâmide, dividiu ela em 4 andares e está estampada essa pirâmide em todas as salas aqui do centro de treinamento. Ela responde a 4 perguntas. No topo da pirâmide, por que existe o Palmeiras? Qual a razão da existência do Palmeiras? E lá na caixa de cima da pirâmide está escrito paixão. A grande motivação da existência desse clube é a paixão. Se não tivéssemos apaixonados, não teríamos o clube. Se não tivéssemos a paixão do torcedor, não teríamos a grandeza desse clube. A segunda pergunta no segundo andar é: o que atende essa paixão? Time profissional competitivo. Se você quiser interrelacionar a paixão com a imagem e o time profissional competitivo com os objetivos técnicos, eles estão se falando direto. No terceiro andar da pirâmide, a gente pergunta, ok, como ter um time profissional competitivo? E a gente subdivide essa caixa em 2. E 2 a gente trata com excelência. A estrutura e os profissionais. E lá na base da pirâmide, a gente faz a última pergunta e derradeira. Como ter a melhor estrutura e os melhores profissionais? Agindo nas receitas. E aí, se você quiser interrelacionar as receitas com o objetivo financeiro, é onde tudo se desencadeia para você tomar a decisão. Então, ao contrário do externo, que vai sempre te exigir a paixão primeiro, nós temos que ter a racionalidade de entender como fazer a base da pirâmide ser o mais larga possível e o mais robusta em termos de capacitação de receitas. Pois é isso que vai nos possibilitar fazer um bom fretado, fazer uma boa suplementação, trazer o melhor médico para aquela área dentro de uma visão de futebol, o melhor analista de desempenho, os melhores jogadores, a melhor comissão técnica, para ter um time muito competitivo e aí sim atender a paixão do torcedor. Não é tão fácil. Existem momentos de turbulência, mas relacionar os objetivos e a visão de futebol nos gerou um modelo de gestão e ele tem sido um facilitador na tomada de decisão. E a verdade é que muita dessa receita também veio da base, não é? Dos grandes cases da base que vocês têm tido. E, portanto, queres falar também um bocadinho sobre isso? Porque, falando sobre a formação, nós sabemos que as categorias de base do Palmeiras dividem-se em 4 setores, nos quais o gerente de futebol procura implementar processos. E, portanto, era falar um bocadinho sobre quais esses processos, como é que tudo foi implementado, como é que se garante a constante inovação também na base? É uma das áreas de processo mais importante, né? Para atender. Olha bem, modelo de gestão, você está falando em profissionais em excelência. A gente forma profissionais em excelência. Modelo de gestão, objetivo, receita, financeiro. A base nos gera receita. Time profissional competitivo. Gabriel Jesus, Hendrick, Gabriel Menino e uma série sem fim de outros jogadores aí fazem o time brigar pelos títulos, né? E isso mexe com a paixão do torcedor. Então, veja como a nossa base está inserida lá nos objetivos, ser clube formador, nos pilares da visão de futebol, valorização da base, ela está sempre presente aqui conosco. Palmeiras, desde 2015, ele teve a paciência e o discernimento de identificar no mercado brasileiro
o melhor coordenador para ela possível. Fez algumas leituras e algumas pesquisas para entender quais seriam as categorias que ele teria. Então, a introdução de sub-13 e sub-11, que já tinha ocorrido, ela foi sustentada, e hoje ela já tem até no sub-12, no sub-11. A ideia é que os nossos meninos tenham a capacidade de estar inserido tanto para jogar com bola quanto sem bola, afinal esse é o futebol total. O resgate do futebol de rua que falamos aqui anteriormente, que perdemos no Brasil, tentamos resgatar a minutagem, fazendo com que jovens abaixo de 14 anos joguem salão e campo concomitantemente. Temos algumas quadras de showball lá no nosso CT da base, temos uma quadra de terrão. Fizemos também os meninos de 14 anos para baixo, uma vez por semana, frequentarem um terrão aqui dessa cidade, que é grande, que é gigante, e que ainda possui alguns poucos desses campos. Nós levamos os nossos meninos lá para dentro para essa prática. Queremos, como metodologia, que cada um exerça no mínimo 3 funções. Queremos que com a posse de bola a gente tenha a compreensão se a jogada exige apoio, amplitude ou profundidade, que sem a posse de bola a gente consiga fazer a máxima diagonal positiva, colocando o nosso corpo entre bola e o nosso gol. Queremos fazer as principais competições europeias com a categoria sub-20 e sub-17, as principais competições brasileiras com todas as categorias. Queremos aproximar os principais polos formadores. Temos uma divisão de direitos econômicos já equacionada, documentada, firmada pela presidente. Se eu for ficar falando processos, né, a gente vai falar de muitos. Talvez não seja interessante falar todos, senão a gente vai estar entregando aí de mão beijada aos adversários um pouquinho da construção do que o Palmeiras tem feito. Mas independente dos processos, capacitar e acreditar nas pessoas que os executam. E isso eu acho que o João Paulo, que é o nosso coordenador de base, lidera com maestria, e isso tem nos oportunizado aí a gerar e produzir jogadores que fazem com que a nossa meta, que é 4 jogadores oriundos da base, atuarem pelo menos 10 vezes de 45 minutos por ano, tem sido mantida aí já há muitos e muitos anos aqui no clube. Algo que é incontornável, Cícero, falando sobre a base, eu acho que é um excelente exemplo de como se deve iniciar um processo, com dados, com factos, é que vocês, quando chegaram ao clube, fizeram um estudo, não é? De forma a analisar como é que estava a ser trabalhada essa mesma base e, portanto, foram ver qual é que era a origem dos atletas, dos jogadores formados na base do clube, que até 2014 tinham chegado a apresentar um nível de desempenho elevado na equipa principal do Palmeiras, e a verdade é que esse estudo evidenciou que a quantidade de atletas da base que tinham mostrado um nível de desempenho alto na primeira equipa era muito baixa, comparativamente à da grande maioria dos clubes brasileiros. Mais 83% desses atletas provinha do estado de São Paulo e, portanto, demonstrava, quanto a ti na altura, uma grande incapacidade do clube para abranger o mercado nacional. Queres aprofundar também um bocadinho como é que vocês deram a volta ao texto? É um cara bem formado aí. Essas pesquisas, com o número de jogadores oriundos da base na Champions, o número de jogadores oriundos da base na seleção principal, o número de jogadores oriundos da base convocados para as seleções de base do Brasil, e também um estudo em janeiro de 2015, rebuscando os 5 anos anteriores, o espaço compreendido entre 2010 e 2014, em qual lugar o Palmeiras se encontrava em termos de receitas oriundas da venda de jogadores formados na sua base, que a nossa colocação ela era bem modesta. 15º. Esses indicadores de desempenho, eles nos nortearam a convicção de algumas tomadas de decisão, né? E contratar mais observadores, aproximar polos formadores bem mais longe aqui, né? Por exemplo, você pega a Jacuipense, um polo formador lá da Bahia, o Vanderlan veio de lá, o Wesley veio de lá, é o Brasil inteiro. É bom até não abrir muito para o pessoal não saber muito, né? Mas esses estudos iniciais, eles nos demonstraram o quanto que realmente a gente tinha que fazer uma revolução interna. E hoje, se a gente pega os indicadores, a gente percebe que eles evoluíram de tal forma que aqueles estudos foram essenciais lá no início. Mas a gente não pode parar. A partir de agora, a gente tem novos números, novos indicadores e a gente precisa aumentá-los.
E em cima do estudo desses atuais números é que a gente está tomando algumas decisões futuras para que a gente não fique estagnado num patamar, até possibilitando aos adversários recriarem esse modelo e chegarem em números semelhantes também. E pegando aqui, Cícero, num case study bem recente, que também volta a ser um bocadinho incontornável pelo momento da carreira que vive, vocês descobriram o Endrick em Brasília, com 11 anos, à altura em que o Palmeiras o recrutou. Como o Ministério Público não permite o alojamento de jogadores dessa idade, o Palmeiras acabou por levar toda a família do Endrick para São Paulo, disponibilizando-lhe um apartamento, empregou o pai no próprio clube e a sua ascensão acabou por ser meteórica. Com 11 anos fez a transição para o sub-12, com 12 para o sub-13, com 13 para o sub-15, com 15 para o sub-17 e ainda para o sub-20, com os quais conquistou a Copa de São Paulo de Futebol Júnior, e finalmente, com 16, fez a transição para a primeira equipa. Tu, sendo um privilegiado espectador do Endrick, da sua evolução, uma grande capacidade que identificas nele é a capacidade de foco na sua carreira. E, portanto, havendo tanto talento no futebol brasileiro e não discutindo o talento do Endrick, tu achas que antecipas que é isso que poderá fazer efetivamente a grande diferença e colocá-lo num nível superior a muitos outros jogadores, o facto de ele ter esse traço tão focado na sua carreira, ser, como ele próprio já referiu, um jogador um pouco mais calmo e não tanto atreito a uma vida mais mexida a nível social? O Pedro, o jogador brasileiro, ele tem uma relação com a bola muito íntima, muito boa. Muitos jogadores brasileiros, eles já adquiriram também uma relação com o jogo muito consistente. E a gente volta a ter hoje, nas grandes equipes mundiais, jogadores brasileiros tendo sucesso. Vamos pegar, o Manchester City foi o último campeão mundial, o Ederson é um jogador brasileiro. Então a relação com o jogo evoluiu. Mas, infelizmente, poucos jogadores brasileiros têm a consciência da sua relação com a sua profissão. A gente começa a melhorar, começa a evoluir, mas a gente tem muito espaço para essa caminhada. O Endrick, ele tem as 3 relações muito claras e muito bem estabelecidas. Impressiona isso. E o fato dele ter uma relação com a bola muito boa, e isso é o que todo mundo enxerga, né? Porque ele chuta bem, porque ele bate bem. Aliás, é isso que praticamente as pessoas enxergam. Mas nós sabemos que a relação dele com o jogo, de saber se ele vai querer ora uma bola no pé, ora na profundidade, ora no apoio, ora na amplitude, se ele vai liderar um trabalho de pressão alta, se ele vai ser o gatilho. Ele tem a leitura do jogo. Com a capacidade de pagar um preço para ter condição física e psicológica, nos fazem acreditar que o céu é o limite para ele, né? Eu acho que tudo acontece muito rápido. Pô, você com 17 anos, você é bicampeão brasileiro profissional, você já é vendido ao Real Madrid, você estreia na seleção brasileira principal, as coisas acontecem muito rápido. Então, identificá-lo com 11 anos foi uma tarefa extremamente competente aqui desse clube, assim como fazer todas as transições nos momentos mais apropriados. Talvez aceleramos em algum tempo, talvez atrasamos em outro, mas de forma geral a gente conseguiu entregar o produto final, que é um jogador completamente ávido a ajudar a equipe do Palmeiras e seleção brasileira a atingir os objetivos de uma partida. Então essa é a nossa expectativa. Céu é o limite. E essa questão de o Ministério Público não permitir o alojamento de menores de 14 anos por parte dos clubes, que é algo que tu achas que devia de ser discutida, considerando tu que os clubes estão a perder talento, precisamente por isso mesmo, achas que isso é algo que irá mudar no futuro próximo? Acho porque alguns líderes de clube, embora achem que nossa função é só contratar jogador, já estamos dentro do poder público e com muitos órgãos que organizam o futebol, apresentando os números de outras modalidades relacionadas ao período de concentração e à formação que elas tiveram, e também comprovando que a gente tem perdido alguns talentos para a realidade triste brasileira, né? De favela, de crime, de tráfico, por não possibilitar que essas crianças tenham a convivência de um ambiente mais propício ao seu desenvolvimento. Sabemos o quão difícil
é tirar um jovem, né, de 11 anos da convivência familiar e assumir a responsabilidade de escola, de formação, de caráter, de exemplo. Mas alguns clubes estão preparados para servirem de família e alguns estão mais preparados do que alguns ambientes familiares. Então eu tenho convicção aí que a gente vai conseguir mexer. Acho que a gente deve descer aí a médio prazo uma autorização do Ministério Público para 12 anos. A gente deve descer para 12 anos aí logo aqui no Brasil o alojamento. E quem quiser fazer abaixo disso, que faça exatamente como a gente fez aí com o Henrique, com o Luiz Guilherme, que é trazer todos os familiares juntos, bancar, né, moradia, bancar emprego aos familiares, mas vamos combinar que tem jovens de 12, 13, que a gente já poderia fazer isso e a gente ainda está carecendo um pouquinho mais de ajuste na nossa legislação. E outra coisa, Cícero, porque falamos da base, mas também olhando ao mercado, nós sabemos que o Palmeiras é um clube que pode contratar o Scarpa, ou o Gustavo Scarpa ao Fluminense, o Zé Rafael ao Bahia, o Rafael Veiga ao Curitiba, e portanto jogar na sua equipa principal é necessário, requer um nível muito alto. Nesse sentido, o clube até há bem pouco tempo tinha 2 analistas de mercado full-time, imagino que os volta a ter, que distribuem semanalmente 2 jogos para 17 profissionais diferentes, ou seja, prefazendo um total de 34 jogos, e esses 17 profissionais, o clube acaba por reuni-los na sua base. São treinadores da base, auxiliares técnicos da base, olheiros da base, que criam relatórios e que vos permitem também, ao mesmo tempo, avaliar o seu perfil, não é? De forma indireta. Resumindo a mais-valia desse trabalho, os relatórios criados mediante a visão de futebol do clube e com as características por posição alinhadas com a Abel e com a equipa técnica, permite-vos criar uma grande base de dados de equipa e também a estabelecer equipas sombra, que depois vos vão permitir ser muito mais céleres no processo na hora de contratar um atleta, não é? Eu acho que te permite ser célere na escolha. Às vezes o resto do processo ele não depende só de você. Ele depende de empresários, ele depende dos outros clubes, que tem clube que é empresa, pouca gente para falar, tem clube que é estatutário, tem muita gente para falar, mas a celeridade na identificação do jogador a gente tem praticamente full time, né? É um serviço intermitente aqui dentro, e aonde a gente tenta contemplar não só a questão técnica, mas equilibrar ela com a questão financeira e de estratégia. Questão financeira, de ser responsável em relação àquilo que é o seu caixa, aquilo que é o teu limite, a tua possibilidade, e a estratégia, né? Seja de recolocação futura de mercado, seja de uma quantidade boa de anos para você dar performance. E eu te diria também assim, Pedro, tem uma pesquisa hoje que é muito importante ser feita, né? A pesquisa da rede social do atleta, para ver qual é o preço que ele quer pagar, para ver se a relação dele com o seu lado profissional é boa, ou se as prioridades dele estão na tatuagem, estão no carro, estão na viagem, estão na balada. E isso demanda também aí de você ver quem está ao lado desse jogador, qual tipo de interesse, porque o foco é muito importante no futebol. Então, do mesmo jeito que a gente tem o foco muito claro para identificar aquele tipo de jogador que a gente quer, a partir do momento que você o identificou, é bom você perceber qual é o foco que ele tem dentro do futebol e para que ele quer usar o futebol. Mas é um trabalho bacana que a gente tem aqui na nossa análise de mercado. Sim, perdemos um dos dois, né, dos nossos 2 analistas, e a gente já está finalizando o processo de escolha da reposição. O trabalho era tão bem feito que mesmo em uma mudança de temporada, né, a gente já tinha tudo catalogado, tudo pronto. Como eu falei, foi célere, né, o processo, mas eu acredito que nem todos os clubes ainda façam de uma forma tão profunda, que nem você citou os passos aí,
E mais uma vez eu te parabenizo pelo conhecimento do Palmeiras, né? Você tem os processos dominados na ponta da língua, meu amigo. Parabéns. Obrigado, obrigado. Não, mas uma guerra que tu tens, também uma guerra entre aspas, é o facto das pessoas pensarem que apenas por se escalar, por se convocar um jogador para um jogo ou por se contratar um determinado tipo de jogadores, que isso vai resolver os problemas da equipa. Quando na verdade, conforme também referes, provavelmente nesses momentos de performance desportiva um pouco mais baixa, também são momentos de maior instabilidade. Portanto, mais importante que isso seria analisar os próprios motivos dessa instabilidade e corrigir esses motivos, não é? Eu acho que quando a coisa não está bem, contratar, algumas vezes você vai melhorar o time. Agora, para quem lida com a quantidade de receita que a gente lida, com a responsabilidade de curto, médio e longo prazo que a gente tem, algumas não existe, né? Você tem que ter uma consistência e uma robustez nesse processo aí. Você trazer um jogador que tem um salário de 100 mil reais e não dar um quarto para ele descansar, não dar uma suplementação apropriada para o que ele perdeu, não dar um bom voo, não dar um bom gramado para ele treinar, não dar uma boa botinha para proteger o pé de uma lesão, ele vai te entregar 90, 80, 70, 60, 50, cada vez menos. E aí, o que vão te exigir? Contrata outro, porque você já caiu. Você vai viver contratando, né? Vai viver contratando. Porque você não mexeu na estrutura de preparação dele. Você não mexeu na estrutura de recuperação dele de jogo. São componentes hoje que também são importantes. O mais importante é a qualidade técnica, a relação com a bola, a relação com o jogo e a relação com a profissão. Mas nós temos uma responsabilidade de gerar um ambiente mais propício ao desenvolvimento pleno da preparação e da recuperação do jogador e não só uma responsabilidade com contratação. É a minha opinião. E repito, ela não é uma verdade absoluta para ninguém. Ela só é a minha modesta opinião. Mas há pouco, Cícero, falavas também da questão da intensidade, do futebol hoje ser muito mais exigente e, para além disso, também como referes, hoje é também mais exigente do ponto de vista cognitivo, não é? Ou seja, tanto se sai no mesmo jogo a jogar numa linha de 3 como numa linha de 4, construção baixa, construção média, portanto, existe também muito mais do cognitivo dos atletas. A minha questão é se vocês, no vosso processo de contratação, fazem de forma mais ou menos formal entrevistas aos jogadores antes de os contratarem. Não necessariamente em forma de entrevista, mas conversas informais na maioria das vezes. E esse processo cognitivo, a gente tenta identificar ele também nas análises dos jogos, né? Um jogador que movimenta o pescoço antes de receber a bola é um jogador que está fazendo uma leitura dos espaços. Não vou te citar nomes aqui, mas os principais jogadores do mundo, tá, nos últimos anos, tem esse simples movimento que eu fiz aqui com o pescoço agora, eles têm antes de receber a bola. Então, é uma maneira como a gente tem de entender o cognitivo do jogador, de ele ler vários espaços, para que quando tenha que tomar a decisão, ele tenha um leque maior de jogadas. As conversas que a gente tem com eles, elas apenas nos atestam isso. A partir do momento que ele chega no clube, num trabalho principalmente com a nossa parte de neurociência, a gente consegue avançar um pouco mais naqueles que são os fatores que influenciam numa melhor ou numa pior tomada de decisão ao longo do jogo. Acreditamos que isso é muito importante e os clubes que evoluírem nisso vão estar na frente dos outros já agora, a curto prazo. E Cícero, entrando na reta final da nossa conversa, apenas para focar aqui mais uns poucos temas, tu foste um espectador privilegiado da importância da enorme ajuda financeira do patrocínio da Crefisa, não é? Que se iniciou em 2015, ajudou, dito de uma forma muito, muito breve, muito resumida, ajudou, por exemplo, a que o Palmeiras passasse de uma receita bruta operacional de 244 para 856 milhões de reais entre 2014 e 2022, naturalmente com todos os processos criados a todos os níveis que já falámos, mas o quão importante foi este patrocínio nesta alavancagem, vamos chamar-lhe assim, de tudo isto que temos vindo a falar? Acho que trouxe uma estabilidade, né, no início do processo, trouxe bastante credibilidade, representou um volume bruto, né, de patrocínio gigantesco, até fugindo da curva do que é o futebol brasileiro. E se você entender que no modelo de gestão a base é receitas, se você entender que dos 4 objetivos, um é financeiro, você começa a perceber que o
o patrocinador ele conversa com tudo isso e isso nos passa uma tranquilidade para entender o quanto que o caminho é correto. E uma questão que eu te ia dizer era, tu identificas 3 coisas que tu mudarias no futebol brasileiro, que seria a questão do calendário, que tu já levantaste um bocadinho o véu, a questão da responsabilidade social dos clubes, que tu achas que não se está a trabalhar como se deveria, e também a questão do... bem, começando aqui por estes dois temas. Tu sugeres que se mude o calendário, nomeadamente em reduzir os estaduais, não é? Para aproximar os jogos aos jogos do futebol europeu. Tu vês isso a poder ser feito, inclusivamente no futuro, com a questão da nova liga? Achas que é fazível, não é? Eu acho que é factível. É uma realidade que só existe aqui, mas que precisa existir, tá? Não só pelo aspecto cultural, mas pela dimensão do nosso país. O jogador, para ser descoberto, ele tem que começar em algum lugar. Então, a existência dos estaduais ela é vital. Eu poderia ficar divagando várias coisas aqui do campeonato estadual, tá? Por exemplo, existe um viés político, né, das federações elegerem o presidente da confederação. Existe uma necessidade de entrega de produto dentro da sua comunidade. Agora, a minha briga, digamos assim, é de você, num calendário macro, contemplar, proteger clubes que são semi-amadores e clubes que não conseguem desenvolver um trabalho de promover jogadores para daí eles entrarem no ecossistema. A minha grande briga é por que os grandes clubes não ajudam a proteger os menores de uma forma até de negociações financeiras nos contratos que eles fazem com as grandes competições. Porque daí eles poderiam ter menos jogos. Enfim, as coisas se conversam, né? O nosso calendário, que a gente tem feito aí 72, 73 jogos por ano, se você reduzisse 10 jogos que fossem, e não precisa ser só no estadual, tá? A Copa do Brasil ela não precisa ser ida e volta em todas as fases. Enfim, haveriam outras possibilidades. Não, Quando você entregar às comissões técnicas 10 semanas cheias a mais de trabalho, você está falando de muito mais treino de condicionamento físico, de condicionamento técnico, de condicionamento tático. Consequentemente, os jogos, né, um pouquinho mais espaçados, seriam mais intensos e muito mais atrativos ao público. Porque nós temos um calendário ruim em um país gigante. Uma coisa é você jogar segunda e quarta tendo que percorrer 200 quilômetros. Outra coisa é você ter que percorrer 1.500 quilômetros. E depois tem que voltar. Então a gente tem muito espaço para evoluir na questão do calendário. E invariavelmente a gente vai passar pela conversa de estadual. E eu acredito sim que a curto prazo aí a gente vai diminuir um pouquinho mais de data. Respeitando muito os estaduais, eu repito isso. Eu acho até que eles podem aumentar, mas o número de jogos das grandes equipes diminuir. Para que isso ocorra, as grandes equipes têm que ajudar e contribuir no ecossistema das demais equipes. Antes que o corte aí seja feito só na questão de diminuir estadual, a gente tem que tentar ser o mais racional possível para todos aqueles que estão envolvidos no ecossistema. E os outros dois, Cícero, peço desculpa interromper-te, os outros dois seria, para além da questão da responsabilidade social, que os clubes, no teu entendimento, não estão a aproveitar como deveriam, ainda a questão da revisão do estatuto dos clubes, que na maioria são retrógrados, na tua opinião. Retrógrados. São. E eu te falaria da arbitragem também, né? Seria um quarto ponto aí que o futebol brasileiro tem bastante espaço para evoluir. A responsabilidade social. Nós temos muitos problemas e o futebol pode dar visibilidade a esses problemas. E a partir do momento que você os contextualiza e faz os principais jogadores dos grandes clubes, você fazer um sopão para distribuir para quem tem fome. A fome é um problema, a rua é um problema social brasileiro. Nós temos a responsabilidade de mostrar isso, de mostrar que se um jogador pode fazer um sopão e entregar, várias pessoas têm condição de criar dispositivos de tentar ajudar também. Menores desaparecidos, uma infinidade, né? Algumas crianças que, infelizmente, às vezes têm algumas doenças e que, quando aparecem na televisão de um clube, o simples fato da energia boa que é enviada para elas, mas
mas acima de tudo, né, do carinho e às vezes até do recurso financeiro para ela ter a medicação, ter o tratamento. Os clubes podem fazer muito. Os clubes podem dar visão aos problemas da sociedade e dar a sua contribuição social. A questão dos estatutos, eu acho que as SAFs já estão chegando no futebol brasileiro, porque a gente caminhou muitos anos na pauta de contratação, contratação, contratação. Então a maioria dos clubes endividou, alguns estavam muito perto na beira do abismo, acabaram tendo que vender, né? Vender o próprio clube. E outros continuam indo lá para a beira do abismo. Então daqui a pouco vão ter que vender o próprio clube também. Então essa revisão estatutária aí, para mim, ela urge no futebol brasileiro para que a tomada de decisão seja um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais técnica e não baseada só na paixão. Volto a dizer, a paixão é o produto final, não pode ser o produto de origem da tomada de decisão. E a questão da arbitragem, como o Brasil é muito grande e como ele tem muitas diferenças sociais, eu percebo que muitas vezes alguns árbitros brasileiros eles estão lá, como a gente fala aqui, fazendo um bico. E, na realidade, a gente tem que capacitar e dar a condição do árbitro participar do jogo no mesmo nível dos atletas. Hoje eu vejo a arbitragem brasileira muito mais como vítima do que como vilã. Mas no fato é que ela tem muitos erros pela falta de escolha criteriosa dos principais profissionais. Mas não tem como eu escolher os melhores se eles não quiserem ser os árbitros. Os que querem é porque é um bico, vai completar uma renda familiar, é alguém que tentou jogar e não conseguiu e seguiu a carreira ali no futebol agregado ao árbitro, mas um processo de escolha alto a gente não conseguiu ter ainda. Quem dirá capacitar os melhores? E eu acho que a gente tem bastante espaço para evoluir nisso no Brasil. E antes da tua sugestão de conteúdo, faz parte dos estatutos da maioria dos clubes brasileiros realizarem-se eleições presidenciais a cada 2-3 anos. Eu sei que tu já passaste por ambientes também fortemente políticos na tua experiência prévia ao Palmeiras e, portanto, eu questionava-te, com todo esse ambiente político em que às vezes há grupos políticos que acabam por torcer de forma mais ou menos direta pela derrota da própria equipa, de forma a assumir o poder, isso é algo que também já confessaste. Qual é que é a melhor forma, generalizando, de se mostrar à direção, à diretoria de um clube, que a melhor decisão sempre é a decisão técnica e não centrarmos-nos noutro tipo de motivos que vão para lá dessa decisão técnica? Acho que números, né? Números, indicadores de desempenho. Quando você pega um cenário A e um cenário B, é fácil você ter a comparação. O profissional, o bom profissional, ele tem os números. Quantos números a gente falou aqui, né? Ele tem os indicadores de desempenho. E isso nos norteia do local onde a gente está ao local onde a gente quer chegar, ao novo local onde quer chegar, ao novo local onde quer chegar, a revisões de rotas. Então, para mim, os números, eles são a melhor forma de um tecnicista mostrar a um diretor estatutário, a um presidente de clube, de que a implantação de alguns processos na área de saúde diminuem a quantidade de dinheiro investido em jogadores que ficaram no DM. Pegamos o mesmo dinheiro, ou muito menos disso, e investimos em máquinas. E os jogadores jogam mais tempo, se lesionam menos. Números. Para mim, são a melhor forma. Para terminar o nosso excelente papo, Cícero, que livro, filme, série, documentário gostarias de recomendar a quem nos vê ou nos ouve sobre gestão desportiva ou sobre futebol em geral? Eu não sei bem se é sobre gestão ou futebol em geral, é sobre vida. E para mim o futebol está inserido dentro da vida. E algo que me norteou a realmente ser um gestor de futebol e a ser um militante no futebol foi um dos primeiros livros que eu tive acesso, que foram Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Hoje eu começo com o objetivo na mente, hoje eu faço o primeiro, que é mais importante, hoje eu sou proativo, e aí eu acho que é interessante o pessoal correr lá e dar uma olhadinha no livro, porque ele faz você equacionalizar melhor o teu raciocínio e o seu tempo. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Cícero, uma vez mais, muitíssimo obrigado pela tua presença no Folha. Obrigado, Pedro. Obrigado por trazer aqui o conteúdo da internet, uma visão tão peculiar e dando tempo aos principais personagens do futebol para falar daquilo que contribui para a evolução dele. E a discussão ela sai daquilo que o torcedor está acostumado,
talvez ele nem esteja procurando esse conteúdo, talvez ele nem goste, mas para a gente poder falar e poder externar e deixar registrado, vale muito. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. A todos aqueles que nos veem ou que nos ouvem, já sabem, podem seguir os canais da Folha Seca nas redes sociais, no YouTube, subscrevendo, para continuarem a acompanhar todas estas conversas especializadas sobre a gestão desportiva. Um abraço a todos.